Boa noite, pessoal. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula de banco de sementes. A primeira parte, né? A definição, então, de banco de sementes. Ele representa a diversidade de espécies de planta daninha no solo. São as variáveis em número dispersas no seu perfil em função de diferentes manejos do mesmo. Ou seja, eu costumo dizer que o banco de sementes é aquela quantidade de sementes que a gente tem no solo em um determinado volume do solo, quer dizer, em uma determinada área e uma determinada profundidade. Sementes, quantidade de sementes de mesma espécie e de espécies diferentes. Como que ele vai se estabelecer? Então, as plantas daninhas, elas se estabelecem em função de variadas condições de manejo do solo. Cultura, se eu revolvi aquele solo, se eu não revolvi, se é plantio direto, os agentes biológicos, os fungos que vão deteriorar aquela semente, clima, solo, etc. Okay? A disseminação acontece pelas plântulas estabelecidas que vão produzir uma variável grande de sementes maduras, e que vai acabar repovoando aquela semente. Então, ela pode ser de um ambiente externo ou da própria produção de semente daquelas plântulas que já estão lá estabelecidas. A sobrevivência, ela acontece, sementes sobreviventes, elas germinam durante vários anos, em vários períodos de tempo variáveis, dependendo da espécie, germinando a maior parte no primeiro ano, outras no segundo, terceiro, por aí vai. Sementes como o amendoim bravo e picão preto apresentam, de modo geral, alta taxa de germinação e emergência. E no caso, semente como trapoeraba também, no caso como trapoeraba, pode sobreviver no solo até em termos de 40 anos. Depende do tipo de manejo, se é convencional ou direto. Então, de maneira geral, as sementes elas podem ser infinitamente persistentes no ambiente. O meio de propagação de semente aí é absurdamente grande. Existem dois tipos de banco de semente. O banco de semente transiente, que é aquele que germina em um ano, e o banco de semente persistente, que geralmente permanece em dormência secundária ou dormência primária. Então, um exemplo aqui de banco de semente transiente, a gente tem aveia, avena fátua e caldo de raposa. No caso do persistente, menor do que 8 anos, o caruru, o quenopódio, o caruru ele é de mais de 8 anos, o caruru gigante aqui é o amaranthus, e a mostarda dos campos também, que é um caso de banco de semente persistente. O que representa as sementes aí no ambiente? Então, 95% das espécies são de ciclos anuais. 5% são bianuais ou perenes. 100% dessas espécies aí, 80% vão ser os dominantes. Então, eu tenho 95% de espécie de ciclo anual, 5% de espécie de bianual. Dessa somatória 95 mais 5, desses 100% aí, 80% são dominantes. Então, são características aí de plantas daninhas. Esses 80% dominantes dessas 100 citadas aí. Bom, então, os fatores que vão afetar o banco de semente no solo. O que vai ocasionar a redução dos bancos de sementes? Então, o fato do banco de semente daquela espécie germinar uma quantidade de sementes reduz a quantidade de banco de semente. Atividade microbiana na parte de deterioração da semente, a exaustão metabólica da semente, que ela vai respirar mais, a germinação fatal, que é aquela que germina em condições
ruins de germinação e ela vai acabar morrendo, semente velha, por exemplo. O método de cultivo, né, o preparo do solo ou convencional, no caso o plantio direto, né, ele vai reduzir o banco de semente, principalmente porque a não revolvimento do solo tende a esgotar as sementes, caso ele não venha a ser renovado pelas sementes que vão produzir planta e sementes novamente. Os tratamentos químicos, né, nitrogênio, inibidor de respiração, a própria alopatia de outras plantas, né, acabam reduzindo o banco de semente. Aumentar o banco de semente serão aqueles controle de área, não controle de áreas adjacentes, as máquinas que vão trazer os sementes da mesma espécie de outras áreas e o controle de espécies, não controle de espécies infestantes, né? Principalmente isso aí que vai afetar aumentando o banco de sementes. Então, no caso da dormência, a gente tem um ciclo da dormência. Então, a gente vai ter aqui a dormência primária, a dormência secundária e a germinação, né? Então, para a gente entender como funciona isso aí, então a dormência, ela sai da condição primária, aquela condição que está na planta, vai acontecer fatores, né, naquele 1, né, os fatores que quebram a dormência, acompanha ali o 1 do gráfico, ele vai chegar, os fatores que vão quebrar a dormência, vai chegar a forçar a quebra da dormência. Depois, para acontecer germinação, os fatores que coincidem com as condições requeridas para a germinação. Então, quebrou a dormência. Agora ele vai encontrar os fatores que vai facilitar a germinação, vai germinar. Caso, depois da quebra da dormência, ainda pode acontecer uns fatores que coincidem com condições requeridas para não germinação. Então, vão acontecer fatores que ela não germina, que não é favorável. Então, acontece uma inibição da germinação, como está no 4. Dessa inibição da germinação, pode encontrar, né, ela vai encontrar fatores que vai induzir a dormência. Então, aí ela entra numa dormência secundária. Então, o que é a dormência secundária? Seria aquela condição aonde uma semente já germina, já teve a dormência quebrada uma vez e ela encontra de novo algumas condições aonde ela tem um estímulo, uma inibição e ela volta à dormência. Isso seria a dormência secundária. Dormência primária é aquela primeira dormência, né? E a germinação, a situação onde todos os fatores coincidem para a germinação da semente. Então, como conceitos de dormência, a gente tem quiescência, que é a dormência ambiental, né? Que é quando a semente não germina por causa das condições ambientais. São os fatores externos à semente. A dormência primária, a dormência nata, que acontece devido aos fatores intrínsecos, fator genético, né? Tipo tegumento impermeável, inibidor de crescimento, ou bioquímicos e tal. A dormência induzida, ela acontece depois de ter quebrado a dormência primária. Então, ela vai ter uma dormência ambiental, né? Ela não vai germinar por causa das condições ambientais, e a semente necessita ter a dormência quebrada novamente para poder fazer a germinação. Então, pessoal, aqui a gente termina essa etapa de hoje, ok? A parte de banco de sementes e a parte de dormência, que seria só isso aí. A partir da aula que vem, a gente já começa a falar da parte de germinação. Ok? Boa noite a todos.